Olá pessoal, tudo bom? Tudo bom, galerinha? Quanto tempo, né? O pessoal é pedindo muito pra gente continuar nessa série do Dev Express. Tô devendo continuar ela. Tô num computador, num setup novo de máquina e eu tô sem webcam. E eu tô sem muito ambiente de gravação também, por isso eu tô demorei muito para voltar a gravar um vídeo, mas pretendo agora que a gente tente dar um gás. Então, assim, a gente estava falando aqui da nossa. Seguindo aqui a paleta do Dev Express, né? Só que eu vou dar uma pulada agora, tá? Vou dar uma pulada. Tem algumas coisas bem legais pra gente ver aqui, tal, bem interessante que a galera não conhece. Mas eu vou meio que dar meio que começar a falar de um cara muito importante que todo mundo pede muito, que é a CX Grid, que é a grade do Dev Express, tá? Vou começar falando desse carinha. É um tema muito longo, muito amplo. Se a gente for esmiuçar realmente assim, vai longe o negócio. Não quero também ser muito basicão, não quero também falar o trivial só. Não quero, eu quero tentar ser o mais profundo possível, mas também sem entrar nos detalhes do detalhe. Mas quero ser bem direto, mas bem profundo. Uh, o ponto aqui é o seguinte: uh, nós vamos falar hoje sobre uma introdução sobre o componente, tá? Então eu vou falar um pouco como é que funciona a lógica desse componente, tá? Obviamente, todo mundo sabe que ele é uma grade. E todo mundo sabe que é o componente mais famoso do Dev Express. Se alguém conhece Dev, conhece por causa desse cara aqui. Esse cara é muito famoso e é uma baita de uma grade. Faz coisa pra caramba. É possível fazer tudo que faz nela usando uma DB Grid? Cara, tudo. E talvez tudo seja possível, mas com muito esforço de programação, com muito desenvolvimento. Coisas que ela te entrega assim de graça e de cara. Então, é por isso que essa é uma grid extraordinária. Sim, não cansarei de falar isso. Vocês vão me ouvir falar demais sobre isso, porque é um componente fora de série. É assim, imbatível para mim. Eu já usei grid de uma série de suítes, mas eu não conheço nada que seja tão boa quanto essa. Existe uma suíte de componentes, e aqui aproveitando aqui o adeno, que eu nem tenho ela aqui não, deixa eu ver, eu não tenho não ela aqui. Tenho ela tá. Que é muito semelhante, assim, que os caras fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo dessa grid, e ele é bem mais em conta essa suíte, então se o seu problema é a questão da grade, essa outra suíte de componentes, ela é interessante porque você vai ter resultados muito semelhantes que você tem aqui. É a Galib, essa aqui, ó. A Galib, ela tem uma grid também, uma DB grid é a Galib, e você vai ver que ela tem muita semelhança com a própria grid do DevExpress. Ela tem um configurador aqui no cantinho, assim como o Dev também tem. E ela tem muito recurso, é muito semelhante. Assim, é a grade mais semelhante a essa aqui. Eles até deram uma mudada nessa versão, mas ela é muito semelhante mesmo. Se você for no site do Egalib, você vai ver isso. Mas, pois bem, começando para valer aqui, vamos falar um pouco sobre a CX Grid. A primeira coisa a compreender é que este componente ele não é uma grade. Ele não é uma grade. Como assim, Isaac, não é uma grade? Ele não é só uma grade. Ele é um container de grades. Então você pode ter dentro de um componente CX Grid N grades, tá? Ele não é uma grade, ele é um container. Então, por isso que ele tem uma construção muito diferente do que normalmente a gente vê como grades. Então você tem aqui dentro do container da CX Grid, você tem três componentes. Você tem a CX Grid, que é o container. Você tem os levels, que são os níveis de informação que você quer exibir. E para cada level você tem uma visão. Então é basicamente essa a ideia. Você tem a grade, você tem o container, você tem os níveis de informação e você tem
as views, tá? As views. Deixa eu só ver se tá gravando aqui a voz. Tá gravando aqui a voz. Então vamos lá. Então é baseado nessa lógica que você tem que trabalhar. Sendo aqui, ó, clicando aqui no CXGrid, no container, você vai ter acesso aos eventos do container. São eventos próprios ao container em si, ou seja, deixa eu aumentar meu form, eventos do onSize do container. Ó, isso aqui é como se fosse um painelzão, tá? Onde você vai alocar aqui várias grades, ou uma grade, ou quantas grades você quiser, como você quer fazer. Então aqui você tem os eventos do container, que são muito semelhantes a eventos de um form. Ou na verdade, muito semelhante a eventos de um painel, porque querendo ou não, isso aqui é um painel, né? Se você for comparar com um painel, são eventos muito semelhantes que você tem aqui a um painel, ok? Com exceção dos eventos de clique e tudo mais, porque isso vai ficar nos objetos clicáveis, que é a view em si. Mas então aqui está os eventos. E aí você tem dentro do container, você vai ter as propriedades do container, alinhamento. Você vai ter as questões se, como isso é um painel, se ele vai ter essas questões de design, se você vai querer mais afundadas bordas, mais para fora as bordas, exatamente aquelas propriedades de um painel, né? De um container, né? Um inner, um kind e um outer. Então você pode chegar aqui, eu costumo deixar tudo o nome, tá? Eu gosto de fazer assim, tá? Porque eu faço com isso aqui exatamente o que eu faço com painel. No painel, quando eu jogo, eu faço logo isso. Você consegue trabalhar as bordas do seu container aqui, ó, não quero borda nenhuma, então, ó, você está deixando o seu container sem bordas. Você não está interagindo com os objetos de dentro do seu container, você está interagindo com o container em si. Não é? E aqui dentro você vai poder estilizar, ó, as tabs. Aí você começa a configurar os elementos que estão debaixo. Ó. Dentro do meu container eu tenho meus levels. E aí eu tenho aqui as configurações dos teus levels tabs, né, que são as tabs de levels. Nós vamos ver isso à medida que formos andando nos exemplos. Look and feel do container, enfim, aqui são as propriedades relativas ao container, tá? Não tem aqui nesse momento nada que a gente consiga tenha de mexer muito, porque nós não inserimos dados ainda, então não tem nada que a gente vai conseguir perceber. Mas o importante é você entender que aqui você está falando das propriedades do container. Então, se o que você quer mexer está relacionado ao container dos objetos, esse é o lugar. Abaixo do container, nós temos os levels de informação. E aqui você pode ter N levels. N levels. Aí você vai dizer, mas o que é um level? O que é isso? Como assim? Tá. É o seguinte, você pode ter nota fiscal, itens da nota. Você pode ter notas fiscais, itens da nota, entregas da nota. Você vai criando os levels. E você pode aqui, ó, chegou em cima do container, botão direito, você adiciona um level, ó, em cima, botão direito, add the level. Você pode adicionar levels no mesmo nível, ó. Aqui é como se você estivesse adicionando uma grade embaixo da outra, ó, como se fosse uma grade aqui, uma grade aqui, uma grade aqui. Então é como se você estivesse pegando, vamos pegar um exemplo bem mais simplão, um DB grid, como se eu estivesse pegando uma DB grid e colocando uma DB grid aqui e uma aqui, ok? Elas estão no mesmo nível, tá vendo? Mas eu posso pegar e criar um level dentro de outro level, ó. Pego esse level 1, adiciono um level dentro dele. Então aqui já não é mais uma grade embaixo da outra, já é uma grade dentro da outra. Já seria como se eu fosse pegar uma grade e colocasse assim, ó, uma dentro da outra. Compreende? Essa aqui vira container dessa. Isso é muito comum quando a gente está falando de mestre detalhe, ó. Ok? Quando eu não estou falando de mestre, estou falando de informações que estão relacionadas, mas elas não são necessariamente dependentes da outra, elas ficam no mesmo nível, ok? E dentro desse nível eu posso ter outro nível, que eu posso ter outro nível, que eu posso ter outro nível, e vai cascadeando o negócio.
ok, até o ponto do bom senso, porque eu particularmente não gosto de ficar criando muitos níveis, porque eu acho essa visualização em grades, em grade de níveis, eu acho ela muito confusa, tá? Eu acho que os usuários se perdem muito com ela, eu não gosto de exibir tanto assim em níveis, assim, a pessoa, ó, uma coisa dentro da outra, ó. E aí o que que você vai parametrizar, ó? Tá, só estou usando isso aqui como exemplo, tá? Só para ficar, mas é bem assim que fica a visão mesmo da coisa. Quando você pega aqui o aqui o container, você lá na parte de levels, ó, no level tabs, você consegue não só dizer como é que você quer que esses caras apareçam, uh, você também pode falar a indentação, a posição delas também pode aparecer pela esquerda, eles podem aparecer à direita. Isso a gente vai ver em exemplos, fica mais fácil de perceber, tá? A parte dos levels. E você pode, aqui ó, no root level options, ou seja, nos níveis do level, que você consegue ó, trabalhar o tamanho da borda que o detalhe vai ter. Você consegue trabalhar a posição que esse botão, que é um botãozinho que abre esses levels, vai ficar. Você consegue trabalhar o estilo dela, fazer um estilo próprio, mas também, que eu quero mostrar, você consegue trabalhar a indentação. Quanto você quer que esse cara fique próximo do outro level, entendeu? Eu quero que ele fique 1 pixel, 2 pixels, entendeu? Para você dar uma ideia de cascata de informação. Então, beleza. E uma vez que você define aqui o, o container, você define o level, agora você dentro do level você tem que definir como é que você quer exibir a informação, porque a informação ela é exibida no level, tá? Ou seja, no nível. Deixa eu excluir esses levels aqui, que eles não fazem sentido estarem aqui. E aí vem uma outra parte muito interessante, que é a view. Ele por padrão já cria uma view para você. Eu vou excluir essa view aqui, tá? E aqui vem outra coisa que eu achei extraordinária nessa grade, gente. Extraordinária. Você já ouviu falar muito isso? É que você pode ter um monte de views, N views, e só ficar trocando aqui. De forma bem prática, eu poderia dizer para você que você poderia ter aqui um combo box aqui em cima. Aí o teu usuário escolhe relatório de estoque. Pô, a grade, o componente é o mesmo, só muda a view. Agora a view é a posição de estoque. Contas a pagar, só faz trocar aqui a view. A view agora é de contas a pagar. E você consegue ter um único componente com N relatórios, com N grades prontas, entendeu? É muito legal isso. Você não precisaria ter várias grades, tá? E você vai customizar cada uma do jeito que quiser, então elas ficam muito legais visualmente. Então, como é que funciona agora a criação de uma view? Bem, forma bem simples. Clica 2 vezes no container. Ele abre o editor, tá aqui a grade, tá aqui a level, botão direito. Criar view. Aí olha a quantidade de opções que você tem. Cara, vamos por parte. Vamos realmente tentar entender isso aqui. Nós temos um bloco de views, que são as views no DataWare, ou seja, são views que não estão conectadas ao banco, que você pode criar as coisas, os componentes, as colunas e tudo mais dentro dela, de forma programada e tudo mais. Eu particularmente nunca usei, eu só trabalho com as DBs, com as DataWares. E aí nós temos uma série de possibilidades de views. Nós temos a banda de tables, a card, chart, layout, table, WinExplorer. Há um tempo atrás nós só tínhamos aqui a Banded, a Table e a Chart. Cards, Layout e o WinExplorer são relativamente novas. Eu vou falar aqui sobre a Table. Tá? Eu vou trazer a mais simples, que é a mais próxima da DB Grid. E nós vamos esmiuçando as outras com o passar dos vídeos, tá bom? Vou falar aqui, mostrar um pouquinho da Table em si.
E temos essas outras grids aqui, que elas são bem interessantes, que elas já estão relacionadas ao modelo de servidor de grades. Existe um modo de trabalhar com o DevExpress onde você tem essas informações em um servidor de dados, que aqui no próprio, na paleta do Dev, aqui na paleta do DevExpress, lá embaixo, cadê você, cadê você? Dev, vamos lá, aqui ó, do Dev você tem os componentes para criar os servidores. Aqui basicamente é uma forma de comunicação diferente, você torna o tráfego de dados mais leve e mais rápido. É como se você estivesse trabalhando, criado um servidor para prover dados para a grade. E tem um detalhe, que não é o tema, nem um pouco o tema do que nós estamos falando. O DevExpress tem um ORM próprio, ele tem um componente de ORM que ele é muito poderoso, é o Entity Map Frameworks. Então você consegue trabalhar com esse ORM e fornecer dados para a grade, porque a grade em si ela não é feita para o ORM. Então, se você pegar, por exemplo, um ORM comum desses feitos por aí, você vai ter uma dificuldade em linkar esse ORM ao DevExpress, a CX Grid, tá? O mais próximo que eu vi fazer isso foi o pessoal da TMS com o Aurelius, porque ele tem um data source próprio, mas nem tudo fica muito amigável. Quando você trabalha com o ORM da DevExpress, obviamente você consegue, usando esses componentes e toda essa arquitetura, você consegue ter uma conversa melhor. Eu não trabalho com ORM, então assim, eu vou acrescentar muito pouco nesse tipo de conhecimento, mas se for uma coisa realmente interessante, eu vou e vocês pedirem, eu ver que isso tem um apelo aí bacana, a gente pode estudar e trabalhar uns exemplos em cima disso, beleza? Então, começando aqui, eu vou com o botão direito, eu vou criar uma DB Table. Pronto, tá aqui, ó. Criei a view. Agora eu criei um terceiro nível, um terceiro componente, que é a minha view. E aqui, meu amigo, aqui se prepara, porque aqui é um mundo de coisa. Aqui é um mundo de possibilidades. Aqui você tem um monte de propriedade, você tem um monte de eventos, um monte de coisa. Então, assim, começando pela coisa mais básica, criei a view. Eu vou dar um nome aqui para minha view. Eu vou chamar isso aqui de VW, sei lá. Vamos chamar isso de fornecedor. Eu vou agora fazer uma conexão com um banco de dados só para mostrar, para não ficar sem que a gente possa ir a fundo nisso. Vou criar aqui uma conexão com o banco de dados. Vou pegar aqui um Data Explorer. Eu não tinha pensado em fazer conexão nessa aula aqui, mas vou fazer. Eu vou adicionar uma nova conexão teste com o Firebird. E vou colocar aqui algumas coisas. Vou pegar aqui o meu eBay Expert e vou pegar um bancozinho que eu tenho aqui. Será que isso aqui funciona? Não, esse banco não tem. Vamos pegar esse banco aqui, que eu sei que esse banco existe. Então vamos pegar aqui esse caminho. Sim, padrão. Ok. Ok. Será que foi? Foi bacana, foi legal. Cadê o negócio aqui do... tá, vamos dar um ok aqui. Eu vou trazer esse cara pra cá. Tá aqui a minha conexão. Eu vou só pedir pro login prompt. Já tá falso, bacana. Vamos conectar, beleza. Conectei. Vou pegar uma query zona aqui, ó. Na moral. Eu vou botar aqui, ó. Query de fornecedores. Name. Query fornecedor. Ok. Isso aqui nada que vocês já não conheçam demais. Vou chamar aqui os nossos amigos fornecedores. Execute.
Beleza, tá aqui todo mundo. Vou popular aqui o meu. Beleza. Aí, feito isso, data sources na veia. Ok. Bem estilo Delphizão mesmo. Query fornecedor. Venho para cá agora para o meu view. Na minha view eu vou na própria data controller e aqui eu vou dizer, olha, quem é o data source? É o fornecedor. Beleza, beleza. Aí eu vou clicar duas vezes aqui na minha grade, tá aqui as colunas e vou mandar trazer todos os meus campos. Então ele já trouxe, já está todo mundo aqui bonitão, tudo direitinho. Eu vou abrir aqui a minha query só para exibir os dados. Tudo bonitinho, beleza? Beleza, tranquilo. É tanta coisa que fica até assim. O que, que a gente mostra primeiro, né? O que, que essa grade tem de, de interessante assim, ó. Então, de cara, você pode ver que você tem aqui um convite a um agrupamento. Ele tem aqui um, um, um componente que permite fazer um group box, um group by. Sabe muito bem que group by nada mais é que pegar uma coluna do banco e fazer agrupamento dessa informação por essa coluna, ok? Esse group by seria pegar esse cara e arrastar para cima. Então, ó, o teu próprio usuário tem o poder de fazer isso. Ó. Vou agrupar por nome, que não faz sentido, né? Vamos agrupar por cidade. Vamos agrupar por cidade. Ó. Pegar aqui a cidade e vou jogar para cima. Ó. Pronto. Ó. Ele já agrupou, então ele já me mostra que ele tem essas cidades aqui. E aí o usuário vai abrindo, ó, as cidades. O cara tem quantos lá em Concórdia? Só um. Camaçari, só um. Só um, mas. Manaus tem quantos? Ó, um monte aqui, claro. Cidade. Então, beleza. Então, aí é o agrupamento. Só que esse agrupamento aqui é o seguinte. Eu venho aqui na minha view de dados. Ele fica onde? Ele fica no meu opções da view. Então, tudo que eu quiser trabalhar, que seja opções de visualização, eu venho aqui em Options View, dentro do meu view, do view escolhido. Ó, vou abrir e aqui tem um monte de coisas. Entre elas eu tenho aqui ó, o Group by Box, que é essa caixinha aqui ó, que eu posso vir aqui ó, e fazer ela não aparecer. Mas o agrupamento está feito. Então quer dizer que eu vou entregar para o meu usuário já a grid agrupada. Eu posso dar para ele a opção dele fazer o agrupamento por conta própria, ou seja, deixar exibindo essa informação, ou eu posso tomar por opção já deixar o dado agrupado e ele vai consultar esse agrupado e ele não ter a opção de ficar alterando, tá? Então é legal isso que você tem muita coisa que você pode dar para o seu usuário, tá? Muita coisa mesmo, tá? Você pode, por exemplo, aqui na própria view, você pode habilitar um footer, que ó, aqui embaixo não tem o footer, eu vou habilitar, ó, tá aqui o footer. Abrir o footer, eu posso fazer a sumarização dos meus dados. Eu posso então aqui começar a totalizar dados. Como é que eu totalizo dados? Eu clico duas vezes na minha grade. Eu vou em cima aqui da view que eu quero trabalhar. Eu tenho aqui colunas e sumários. Ó, eu tenho sumários no footer, sumários nos agrupamentos, porque quando eu fiz o agrupamento, eu poderia ter totalizado, por exemplo, agrupei aqui a cidade, eu poderia ter vindo aqui ó, e totalizado a quantidade de cidades nesse agrupamento, sem que eu precisasse fazer isso aqui no footer. Ó. Eu posso exibir aqui nessa própria coluninha aqui do agrupamento totalizadores. Ó. Posso, por exemplo, ó, pegar aqui o sumário, eu vou criar um agrupamento no footer, adiciono, ele me cria um novo sumário, eu vou dizer em que coluna eu quero que esse sumário totalize. Eu vou dizer que quero totalize em código, na coluna de código. Cadê? Tá aqui código. Qual é o nome do campo que eu quero totalizar? Eu vou dizer que eu quero totalizar o próprio código. Eu posso formatar esse dado e eu vou dizer aqui qual é o tipo desse sumarizador. Eu quero somar, eu quero máximo, mínimo, count, eu quero a média. Não, eu quero somar. Eu quero somar quantos tem aqui. Ó, já somei, beleza? Se eu faço agrupamento, ele continua exibindo aqui embaixo o valor agrupado, ok?
Opa, 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 opa. Deixa eu salvar esse negócio aqui só pra gente. Então, beleza, salvar, salvar, salvar. Então, beleza. Agora eu fiz o agrupamento aqui no footer. Um sumarizador, um sumário no footer. Se eu quiser fazer um sumário no grupo, eu consigo. Eu pego o grupo. Qual é o grupo que eu quero sumarizar? Adiciono aqui. Aí eu vou dizer, olha, o link. Eu vou linkar aqui, ó. Qual é o campo que eu quero linkar? Ah, é o campo cidade. Ó, tá aqui, ó. Então, e vou adicionar aqui um item. Eu vou dizer, olha, no campo cidade, eu quero sumarizar o código de forma a ter o total, o contador. Isso é no grupo, no agrupamento. Beleza? Beleza. Então, feito isso, se eu jogar aqui a cidade, ele vai sumarizar agora, olha aqui, ó, por cada cidade. Tá percebendo? Eu tenho um sumário total e eu tenho aqui um sumário, ó, por agrupamento. Posso fazer isso para qualquer coluna? Posso fazer para qualquer coluna. Se eu jogar aqui, sei lá, outra seria o F. Legal, seria o F também, ó. Se eu jogar aqui o F, ó, eu não vou ter isso na UF. Por quê? Porque eu não eu não fiz aqui uma parametrização de sumário na UF. Eu poderia ter feito, ó. Poderia ter pego um outro item aqui, ó. Um outro item, o F, e ter feito a mesma coisa. Beleza? Então, isso é o sumário, beleza? Posso sumarizar, fazer sumário por quantidades, por todos os campos. Vocês viram as opções que tem aqui, né? Você pode somar, contar, fazer média e tudo mais, tá? Então, isso aqui é legal na parte de sumário, tá? Na parte de sumário. Você tem aqui no próprio Options, View dele, você tem aqui que você pode aumentar o footer à medida que você vai aumentar automaticamente. E você pode ter um footer multissumário. O que quer dizer um footer multissumário? Bem, como o nome diz, você pode ter aqui um sumário de várias coisas. Eu fiz o sumário do contador do código. Eu posso colocar aqui debaixo do próprio código de novo. Ó, saca que ele está criando uma outra linha aqui, ó. Eu posso chegar aqui, ó, e dizer, olha, eu vou querer que ele, se bem que eu não tenho nada para somar nesse negócio aqui. Deixa eu ver se o campo limite tem campo limite. Se o campo limite, não tenho. Se algum campo numérico aqui, cara, eu não vou ter nenhum campo aqui que dê pra gente fazer uma média, alguma coisinha assim, né, no fornecedor não vou ter. Eu não vou ter. Não vou ter. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui uma coisa na tabela do fornecedor. Ver se eu consigo fazer uma gambi aqui. Pego aqui a tabela de fornecedor. 9. Tem algum. Tem um campo inteiro aqui. Esse não integra. Eu vou fazer uma parada nesse campo aqui. Eu vou preencher esse cara aqui, ó. Não integrar. Eu vou preencher ele com alguns números. Só pra gente ter uns valorizinhos pra gente brincar lá. Tá, beleza, tá bom. Então, feito aqui. Vou voltar pra cá. Eu vou pegar o não integrar. Ok, eu vou somar. Então, beleza, eu somei ele. Posso pegar aqui de novo o código. Aqui. Vou pegar aqui o código de novo. Vou criar o não integrar de novo. Só que agora eu vou fazer uma média dele. Tá? Ok. Posso vir aqui
Já botei aqui também. Beleza. Eu vou só fazer fechar e abrir de novo a tabela para ele atualizar aqui os dados. Ó, tá vendo? E ele vai lá e sumariza pra gente, tá? Sumariza pra gente. Aí você pode colocar aqui do lado escrito soma. Você pode fazer umas coisas assim para ele exibir aqui. Você tem como fazer exibir essas informações, tá? Aqui do ladinho para ficar indicando o que está sendo feito. Se é uma soma, se é um count, o que for, tá? Você consegue também botar aqui. Então, pessoal, isso aqui é o nosso começo sobre a CX Grid, tá? Tem muita coisa, obviamente, para a gente ver, mas isso aqui já deu para você dar uma sacada que o negócio que o bagulho é doido, né? Que a parada é sinistra, que você consegue fazer um monte de coisa aqui dentro, né? Você tem muitas opções legais para você trabalhar. Você tem uma série de possibilidades aqui. Aqui a parte de agrupamentos ainda, ó. Você pode, ó, agrupado pelo header do layout. Você pode mudar algumas coisas, por exemplo, deixa eu ver aqui, vamos agrupar pela UF. Aí a gente pega aqui, ó, agrupar pelo. Você consegue fazer algumas mudanças aqui de comportamento dele, tá? Você também consegue fazer níveis de agrupamento. Eu acabei não mostrando, ó. Eu agrupei a UF, mas eu quero agrupar pela UF e pela cidade. Eu jogo os dois juntos, ó, ele faz um nível. Então eu abro a UF, ele me abre as cidades, tá? E aí eu consigo, ó, ter níveis de informação, tá? Níveis de informação. Isso aqui também é muito legal para você criar relatórios e muitas outras coisas, né? E aí a gente vai explorando aqui as coisas. Tem muita coisa. A gente pode criar um footer para o agrupador. Ó. Aqui eu crio um footer para o agrupador. Ó. Este agrupamento caso eu quisesse totalizar as cidades desta UF aqui, eu podia totalizar aqui nesse footer, tá? E por aí vai. Temos muita coisa para a gente olhar, para a gente ir navegando, tá bom? Bem, pessoal, obrigado pelas mensagens, obrigado pelo ok. Se inscreve se você não tiver inscrito, deixa seus likes, seus joias, seus comentários. Muito legal ouvir vocês, muito legal a força que vocês dão. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha valido a pena e que você possa começar nessa viagem com a gente nessa super grade de componente, beleza? Valeu, até mais, até a próxima.